Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. Será que a realidade não é mesmo uma ilusão? Saturno em Áries é um paradoxo e eu amo figuras de linguagem. E o que eu quero dizer com isso? Unir esses dois parece nos levar para caminhos opostos. Só que no final é uma junção interessante. O senhor do tempo, da forma, da rigidez, das estruturas, caminha na energia impulsiva do primeiro signo do zodíaco. Então ele está ali inaugurando, abrindo caminhos, o que de fato não é algo muito saturnino. E no conceito muito especulado por aí de que a realidade é uma ilusão e que o tempo não existe, é nesse ponto em que a realidade começa a derreter, começa a ruir e a se desprogramar. E nossa, eu adoro falar sobre esse tema, né? Quando Saturno entra em Áries, ele não atravessa só uma nova estação pensando em portais energéticos. Ele inicia um novo ciclo de maturação da consciência no fogo da identidade. Áries é o arquétipo do eu e Saturno o arquétipo do você deve no sentido de obrigação. E aí, quando esses dois se encontram, nasce uma reflexão. Você é aquilo que acredita ser ou que você foi programado para ser. Porque esse trânsito é um teste radical de autenticidade. As máscaras sociais, as armaduras do ego começam a cair, não por uma crise externa, mas porque a alma vibrando na urgência do novo já não se reconhece mais nesse teatro que é a terceira dimensão. Aqui você enxerga que a forma e tudo que está à sua volta é uma encenação. A realidade como conhecemos é uma narrativa em looping, um algoritmo rodando em nome de uma linearidade que nunca existiu de fato. O passado e o futuro estão se espelhando no agora. E Saturno em Áries vem para fazer com que essa percepção seja muito visível, né? Eu gosto muito de literatura e de poesia e nunca aquele poema do Mário Quintana chamado O Tempo fez tanto sentido. E ele diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. É uma bela reflexão. As estruturas do mundo, sociais, econômicas, culturais, mentais, começam também a ficar diferentes. Não porque alguém queira destruí-las, mas porque elas já não são mais sustentáveis quando o tempo implode em si mesmo. A realidade é uma ilusão e o tempo um contrato temporário. A ciência quântica já se alinha à sabedoria ancestral. Tempo e espaço são dimensões móveis. Eles existem apenas como ferramentas de percepção. Aquilo que chamamos de realidade é apenas uma faixa de frequência. Nós vivemos dentro de uma lente e confundimos essa lente com o mundo, com a nossa vida. E na transição planetária, no entendimento que os demais planetas do sistema solar estão ascendendo para uma nova consciência, assim como o nosso planeta Terra, com Saturno em Áries, essa lente começa a quebrar. Porque se o tempo não existe como nós pensamos, se o eu não é uma identidade fixa e se a realidade é apenas uma versão entre muitas outras, o que é real então? Saturno nos força a olhar para isso. E ele nos suaviza, ele nos dá espelhos, limites, responsabilidades. E agora nos oferece o fogo de Áries para queimar os antigos contratos. Esse trânsito não é leve, me escuta. Ele desprograma o tempo linear, ele destrói o mito da estabilidade e eu já até fiz um vídeo sobre isso, né? A mudança de energia que nos prepara para algo ainda mais profundo, que é a fusão entre Saturno e Netuno. E nesse caso nós estamos entre mundos, entre tempos, entre vidas. Saturno rege o tempo cronológico, Netuno o tempo espiritual. Um constrói muros, o outro atravessa paredes. E quando esses dois se tocam, como vai acontecer esse ano e no ano que vem, no grau zero de Áries, a estrutura encontra o invisível, a matéria entra em transe, é a pane do sistema tridimensional. Essa conjunção no grau zero de Áries, o ponto do nascimento cósmico, representa um portal interdimensional, o ponto onde o passado, o futuro e o presente colapsam em um só espaço vibracional. Os véus entre os mundos se tornam mais tênues e muitos começarão a ter memórias de vidas que ainda não aconteceram, conversas com seres que nunca existiram nesse plano, sonhos com lugares que não pertencem a esse planeta aqui.
Eu já sei como é tudo isso, mas eu tô ansiosa para que vocês experimentem isso também. E essa é a beleza da nova era. A realidade deixa de ser um lugar e passa a ser um estado vibracional. O nosso estado vibracional é capaz de atrair qualquer coisa para as nossas vidas. Você sente e pã, manifesta. Está nas suas mãos. Saturno em Áries, ele está preparando o nosso campo. Netuno chegando para inundá-lo com frequências de outras realidades. E eu quero dizer aqui, você pode atravessar o portal se queimar as suas certezas. Então confie. Não existe nada mais tridimensional e arcaico do que a necessidade de controle. A lógica cartesiana não passa por aqui. Método, pensando e agindo sempre da mesma forma. O chamado agora é para você usar a intuição. É usar a alma com coragem ariana. Nesse vídeo eu também não posso deixar de falar das realidades paralelas, já que eu tô me aprofundando bem aqui. E se nunca ninguém te falou, eu vou falar. Você já vive em mais de uma realidade. O contato com realidades paralelas já é possível e para muitos inevitável. Com Saturno e Netuno juntos em Áries, começamos a despertar no coletivo a percepção multidimensional. Você já sentiu que viveu algo antes, se já sonhou com uma versão alternativa da sua vida, se por acaso já teve a sensação de que há alguma versão de você vivendo em lugares e tempos diferentes. Então, pois bem, não são alucinações, tá? São memórias reais das linhas de tempo paralelas. As realidades paralelas não são invenções da ficção científica, elas são desdobramentos de escolhas, possibilidades e frequências. E Saturno, em conjunção com Netuno, reconfigura aquilo que nós consideramos como real. Com isso, o contato com outros eus pode se intensificar, eles podem vir em sonhos, visões, insights, sincronicidades e até por meio de canalizações conscientes. A mente se expande para além da mente e aí a alma lembra da sua multidimensionalidade. O que eu posso dizer com certeza é que eu sei que vocês que se conectam com o conteúdo desse canal aqui já estão transitando entre realidades e buscando a cada dia elevar a frequência. A cada passo dado rumo a esse novo futuro, é possível, a partir deste trânsito, fazer já contato interplanetário e interdimensional. E sim, é contato, gente. E eu vou falar novamente que eu não trabalho com o tipo de leitura de energias astrológicas que nos colocam só em situações cotidianas, para que se algo não deu certo, você espere a próxima energia para sofrer ou para ser feliz. Eu trabalho com as energias atualizando o seu campo vibracional para suas novas versões, que jamais serão iguais às anteriores, porque nós estamos evoluindo, então você vai colher aquilo que está ressoando com a sua alma. Porque tudo que eu quero aqui é que você conquiste a vida dos seus sonhos. Essa era dos contatos estelares, voltando a falar do assunto que eu estava dizendo antes, está sendo semeada. Não se trata apenas de visitas às naves, é uma comunhão vibracional com inteligências de outras constelações e planos. A conjunção Saturno-Netuno é a chance de chegar nesse novo estágio. Com a elevação da frequência coletiva, mais pessoas começarão a acessar canalizações e comunicações com sistemas e seres de Pleiades, Arcturo, Sírios, Andrômeda e até mesmo civilizações intraterrenas. Essa já é uma preparação para quando Saturno daqui a alguns anos tocar Urano. Esses seres se comunicam para a gente através de frequências e eu já contei minhas histórias, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês assistirem. E voltando, quem estiver então alinhado com a dissolução do ego e da rigidez da mente vai poder ouvi-los e senti-los. Eles trazem códigos, visões, memórias galácticas. Outro assunto que também emerge com essa energia de Saturno em Áries e também Saturno-Netuno é a evolução da nossa própria espécie. É o novo humano, com mais capacidade, mais habilidades extrasensoriais. Esse humano integra a estrutura com o espírito, né? O tempo, a forma como a gente vê com o eterno e o eu com o todo. Eu acho que vale lembrar que você que está assistindo esse vídeo e se interessa por esses temas, você não está apenas assistindo a mudança do mundo. Você é a própria mudança. Então é hora de deixar queimar os velhos papéis, as identidades, os apegos. É hora de assumir o seu trono, não como um ego que quer dominar, mas como uma alma que deseja realmente expandir e se alinhar. E eu quero aproveitar o tema para falar também sobre mais uma situação que nasce nesse momento, envolvendo a energia do Arcanjo Miguel, que é um mestre,
e o novo Papa Leão e a transcendência de Saturno, já que é dele que nós estamos falando, desse planeta. A transcendência é a elevação de Saturno a uma nova frequência. E com a nomeação do novo Papa Leão, existe também algo profundamente simbólico sendo ativado nesse momento da nossa história espiritual. Leão I, o Grande, já tinha uma ligação poderosa com o Arcanjo Miguel, aquele que, segundo a tradição, apareceu para proteger Roma da destruição. Então essa é a história resumida. Essa imagem ressoa agora como uma nova força, que é como se nós estivéssemos novamente sendo convidados a olhar para Miguel como um mestre cósmico de proporções muito maiores do que nós imaginamos. Quem faz as meditações do Arcanjo Miguel sabe bem do que eu estou falando aqui, né? E Saturno sempre foi, né, o símbolo do tempo, o karma, as lições difíceis que nos amadurecem, como eu já disse aqui. Mas agora, com a transição planetária em pleno curso, eu percebo que a função de Saturno também está se transformando. O tempo já não é mais linear. A Terra está se movendo para dimensões superiores e o tempo, como a gente conhece, começa a perder essa rigidez. E é aqui que entra o Arcanjo Miguel. Esse mestre ascensionado é quem vai substituir Saturno nesse novo ciclo. Não porque destrói o que Saturno representa, mas porque assume a sua essência numa oitava superior. Miguel é aquele que corta os véus da ilusão com a sua espada de luz. Ele guia as almas para fora da prisão do tempo tridimensional e conduz a gente à consciência multidimensional, onde o tempo é espiralado, não é mais só essa régua de ida, como diz Manuel de Barros. Miguel é mais do que um guerreiro celestial. Ele é um ser da 12ª dimensão, é um instrutor. Então, se Saturno nos mostra limites, o Arcanjo Miguel também quer que a gente transcenda esses limites. Então, se Saturno nos mostra os limites, o Arcanjo Miguel nos convida a transcender. O Saturno cobra pela maturidade, através da dor, e o Arcanjo Miguel conduz a sabedoria no despertar. Na minha visão, o Arcanjo Miguel não apenas assume o papel de Saturno, né? Porque Saturno não vai ser substituído, ele vai elevar Saturno, assim como está nos elevando também. Então, ele não vem impor ainda mais karmas, ele vai nos revelar os caminhos de como nós vamos transmutar as energias da terceira para uma dimensão superior. E olha que coisa maravilhosa, o Arcanjo Miguel é o guardião da nova linha de tempo. É uma linha cristalina onde o futuro não está predestinado, mas o futuro é co-criado por consciências livres e alinhadas com o propósito da fonte e do todo. E esse novo Papa Leão carrega consigo também a vibração desse antigo encontro entre o humano e o divino, entendendo que na não linearidade do tempo, o passado também está aqui nos mostrando o que foi revelado lá atrás e que hoje começa a fazer sentido. E ao trazer novamente o nome Leão ao centro espiritual do mundo, eu sinto que o Arcanjo Miguel está sendo novamente chamado, só que agora como farol de um novo tempo, que é um tempo fora do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ressoado com o momento de vocês, com as buscas que vocês têm feito. Eu adoro receber os comentários, respondo pessoalmente, carinhosamente, um a um. Um beijo para todo mundo, até mais, tchau, tchau.